Velho Amigo, um podcast de José Bernardo e Mário Vida. Então, temos uma justificação para dar neste episódio, ou melhor, temos plural, está errado. O Mário vai justificar porque é que saiu um episódio de backup e não o episódio normal que nós gravamos semanalmente. É verdade que o que aconteceu basicamente foi o seguinte. Não, conta-nos logo o que aconteceu. Pronto, fui dormir, tínhamos combinado gravar às 7 da manhã ou 8, como nós costumamos combinar. E eu estava cá, eu e o Mário Canelas. Estavas cá, vieste, e eu... Mimimi. E ficaste a dormir. 11 da manhã acordei. Opa, achei uma falta de respeito. 70 chamadas vossas, não é? E tu ouviste. Eu gostava de saber qual é que foi o processo de nos ignorares, porque tu ignoraste-nos, isso é um facto. Como? Ou seja, as chamadas estavam a ser recebidas, tu estou aqui cheio de sono, vou Não ouvi nada. Senão tinha Houve uma delas foi atendido. desligada. É impossível. É impossível porque foste eu tu meto... assim. Não, isso é a primeira porque eu meto naquele modo de dormir e desliga logo. Mas porque, eu digo-te uma coisa, pessoas que metem tal no modo de dormir quando é para dormir... Preciso, que eu não quero que esteja a vibrar durante Então a e noite. se um familiar teu estiver a morrer... Então não podes esperar até de manhã. Não, às vezes não pode. Pá, e dá-me ânsia. Pessoas que desligam... Eu tinha um amigo meu, que era o Sim. Guilherme, que ele chegava à noite, ia dormir, desligava... Literalmente desligava o telemóvel. Não era meter modo avião, ele desligava o telemóvel. E que era assim que se fazia antigamente e que se fazia muito bem. Não. Há problemas que acontecem nesta sociedade, familiares, que tu podes evitar se não estiveres a dormir que não um porco alapado. Mas adormeci. Dormir não é tudo nesta vida. Então não é? Não. É um terço do teu dia. O que é mais importante? Tu não dormis uma noite na tua vida inteira E gravar um podcast. Por exemplo, Sim. não sei, mas eu estou aí para coisas mais graves. Ou isso, ou o teu familiar morrer no hospital. Pá, pessoas que têm o telemóvel desligado são umas egoístas de primeira. Olha lá, mas fazem-se funerais durante a noite? Vou-te perguntar. Falámos muito sobre a morte. Falámos muito sobre a morte no episódio 8. Sim, As eu pessoas sei. gostaram muito, ainda bem que saiu. Exatamente. Estás a ver que até foi bom eu ter adormecido. Não foi bom. Foi não ótimo, estejas a foi justificar até. os teus As pessoas adoraram o erros. Não episódio. estejas a justificar os teus erros. E agora, os fazem-se funerais durante a noite? Estou-te a perguntar. Não se fazem? Está bem, mas É a noite de Halloween. Tu queres saber, Não é? tu queres dormir a noite toda e saber que a pessoa morreu só de manhã. Ou que a Sim. pessoa podia ter estado prefiro- viva se tu tivesses pegado no teu carro e ir ajudar a pessoa, por exemplo. Mas quem é que me vai ligar às 3 da manhã a dizer que está a morrer? Então imagina que eu estou em casa e que bati com a cabeça Sim. e tenho o telemóvel assim na mão e tu estás ali no primeiro lugar de chamadas. Sim? Eu clico. Eu sou o teu contacto de emergência, eu não sou? Não, mas imagina, eu não tenho contacto de emergência. Eu desbloqueei o telemóvel com a Face ID, com sangue também dá. A sangrar do nariz? Sim, e clico e tu estás lá e faço-te uma chamada que é as últimas forças que eu tenho a falar ali. E estou sempre Então a olha, receber. fica já a saber que se isso acontecer, não me ligues a mim. Liga a outra pessoa. Ao Qualquer. 112, por exemplo, não é? Por exemplo. Mas às vezes não é? queremos ali um amigo, estás a perceber? Sim, uma palavra Mas a mim pronto, antes de falecer. tu tens que fazer uma coisa que é a palavra... Eu tenho que fazer uma meia-culpa. Não, aquela palavra começar a perder que eu acho que tens que pedir não só a mim, Sim. não só a Mário Canelas, que perdemos uma manhã por tua culpa, Pois foi. como também aos espectadores, estás a perceber? Sim, e peço imensa desculpa. Pronto, digo já. ok, Não é sei isso que se eu quero é dizer. muito sincera ou não, mas mais ou menos. Opa, mas às vezes as desculpas são assim. É culpa minha, é verdade, não gravámos. E depois também já não dava para gravar mais, porque aquilo era o dia limite. Antes de mais, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Velho Amigo. Exatamente. Como sempre, com o Mário Videira e José Bernardo. Começámos logo a cascar, também desculpem, às vezes temos que dar um bom dia antes de começar a cascar. Porque aquilo era mesmo o limite para gravarmos, porquê? Porque o nosso grande José Bernardo Foi para ia Paris. para Paris de França, como Exatamente. diziam os nossos pais. Fui de fé, e depois os nossos pais iam Paris de Paris de França. França. É Paris de França, É claro. pá, e Paris foi incrível, Pá, foi uma e grande foste. experiência. Depois fui, por acaso tínhamos episódio de backup, porque esta cabeça também pensa. Claro. Nós pensámos, olha, pode morrer alguém, que foi aquilo que nós Sim, dissemos no sim, episódio. sim. O que é que aconteceu? Não foi nada Agora disso, vamos né? ter o teu de backup, mas eu sinto mal, agora o que eu sinto é que nós não podemos dar mais nenhum backup no próximo ano. Claro. Percebes? Sim, Foi sim, uma sim, vez, sim. agora só no próximo ano é que temos outra vez créditos para usar. Mas já estou a divagar. Fui para Paris, para a França, foi muito bonito. Aconteceu uma coisa que eu quero contar mais daqui a bocadinho, mas vou contar a experiência toda. Antes de mais, eu escolhi Paris porque foi a prenda que eu dei à minha namorada no Natal. Sim. Porquê? Porque há aqui uma coisa muito engraçada. Tu podes ter uma dupla prenda no Natal. Eu acho que já tinha falado sobre isso. Talvez, eu acho que sim. Porque tu ofereceres uma viagem, tu para começar estás a oferecer uma prenda no Natal, que é tipo, vamos fazer uma viagem, e na altura da viagem também é uma prenda. Porque tu Sim. estás efetivamente a usufruir da viagem. E como já gastaste o dinheiro, parece que até é de graça, não é? Exatamente, já passou, já gastei aquele dinheiro há meses. Só que também não podes só dar uma viagem porque depois a pessoa vai sentir que é tipo, não é uma prenda para logo, não é? No Natal tem receber que uma viagem. É isso, uma viagem, um anel, por exemplo. Pois. Um colar, qualquer coisa Sim, do género. sim, sim. Estamos só aqui também a dar dicas, nós somos assim. É um podcast de dicas lá para casa. Exatamente. E eu sou daquelas pessoas, não sei qual é que é o teu modus operandi, mas eu vou para o aeroporto com 3 horas de antecedência. É? Eu
também. Mas porque a mim sempre me colocaram muito medo dos aeroportos. Eu tenho pânico. Eu já vi pessoas a ficar de fora. Isso é filas intermináveis. Como se a fila para o meu avião fosse arrancar sem mim. Tipo, ok. Vai? Não. Não, então tu não estás lá e vão ficar lá. Olha, o avião não vai descolar porque o mar não está cá. Eles não fazem uma espera? Fazem um bocado. Fazem um bocadinho. Sim. Mas imagina, aquela de passar a fronteira lá das máquinas e não sei o quê, essa eu percebo. Se estiveres lá preso e o teu avião estiver para descolar, descola. Mas se tu estás na fila para o teu avião já, no teu terminal, aquilo não vai arrancar sem entrar toda a gente que está lá, pelo menos. E eu vejo tipo a malta a levantar-se dos bancos, a pôr-se na fila, como se aquilo fosse descolar à toa. E eu tenho medo porque as pessoas sempre me meteram medo, que é, pá, isso ir para o aeroporto tem de ser 3 horas antes. Sempre me disseram. Sim, mas eu não sei igual. porquê. E houve uma vez que a tua miúda, ela fez que me deu uma ansiedade aqui no coração. Pois foi. Que tu foste levá-la ali à Flixbus, Para ela ir para Barcelona. para Barcelona, e foi com 15 minutos de antecedência para o aeroporto. 15 minutos de antecedência. Mas isso é uma falta de Ela entrou, respeito, de faltavam 10 noção. minutos. Desculpa, Maria Eduarda, mas é verdade, acho-me dar ansiedade só pensar 10 nisso. minutos para aquilo descolar, estava ela a entrar no aeroporto. Não, desculpa, isso é... Que pânico. Mas isso também é a prova de que é um mito. Mas imagina que a gente fazia isso. Como é que era? Andava sempre tudo atrasado. Então é Portugal, já sabes como é que as coisas funcionam. Pois. Mas pronto, eu fui a França com... Eu fui a Paris com uma missão muito importante, que foi pedir a minha namorada em casamento. Pois foi. Mas deixa-me chegar até lá, deixa-me chegar até foi. essa parte da história. Porquê? Porque eu tinha o anel que eu comprei. Pois foi. Que andaste a mandar a toda a gente, vê lá o que é que achas. Sim. E depois, Mandaste? imagina, eu não vou dizer os valores do anel, até porque a minha namorada vê isto, mas eu cheguei a uma orivesaria, fui à antiga. Porque eu andei a fazer uma quê? Andava meses e meses antes a perguntar, por curiosidade, tipo, olha este TikTok, o que é que achas deste anel? Isso é bonito, isso é feio. Mas depois eu digo-te uma coisa, que é, eu não estava a perceber nada. Então. Não estava a perceber qual é que era o gosto, como é que havia de ser, então eu pensei, eu vou a uma orivesaria antiga, mostrem-me o que têm e eu vou comprar um anel eventualmente, destes. E a senhora, eu chego à orivesaria, olha, quero comprar um anel de noivado. Ui. E ele assim, isto aqui é melhor ser que a minha mulher. O gajo faz uma chamada e vem a mulher de casa a 5 minutos. Só até que ela vivia perto da orivesaria. Ela vem, tira 4 caixas lá de baixo, não sei de onde, mete em cima. Então, estes aqui são da gama dos 700 e os 1500 euros. E eu... vamos ver. Também, o que é que se perde a ver anéis de 1500 euros Mas o que é que agora? tem mais? E eu começo a ver aquela merda e eu... Então o que é que tem mais? E o que eu gostei foi que ela percebeu logo que o que é que tem mais e mais barato que isto. Sim. E ela mostra-me ali uns, vou dizer assim, entre os 200 e os 700 para dar assim uma grande margem, para não se perceber quanto é que eu paguei. E não foi no meio que eu não usei esse truque. Eu começo a ver e realmente há ali um que eu gostei. Yeah. E ela, mas eu estou a demorar a escolher o anel, então ela ficou ali na dúvida, assim, também tenho aqui uns entre os 50 e os 100. Eu tipo, ei, calma, também. Eu não vou oferecer um anel a Stradivarius de noivado. Não posso oferecer um anel noivado a Stradivarius, tipo, não pode-me acontecer. E eu depois lá comprei um dos anéis e meti na caixinha. Eu gostei que ela te disse que o anel que tu compraste que era ouro branco, não é? Como se Pois foi ela assim, soubesse. olha, isto é não sei quantos quilates de ouro branco, está muito na moda. Veja lá. E se tu dizes a frase está muito na moda é porque não está. Pois, Essa é outra. É o último grito da moda. Está na É o último ribalta grito. E eu agora. assim, eu não me acredito que ouro branco é o último grito da moda. Era a reação que ela esperava que eu tivesse. Uau! Incrível. E eu estou com o anel e de repente aparece-me outro problema, que é, como é que eu vou passar esta merda no aeroporto? Isso é problemático, mas eu Não. acho que para ir para Paris eles sabem, não é? E nem te vão pedir para tirar da mala. Fogo, imagina o que seria. O senhor tem aqui Mas por acaso foi na boa, passou, eu tinha aquilo na mochila guardado e tudo ok. E depois nós chegámos no dia e aquela cena de fazer o check-in, nós chegámos às 9 da manhã e nós tínhamos de fazer o check-in e tínhamos que ir mais cedo para o hotel porque nós chegámos mais cedo do que a hora do check-in, porque a pessoa que inventou o check-in às 3 da tarde é deficiente mental, também deixa-me te diga. Achas que sim? Eu também tenho vindo a reparar que é um bocado tarde, não é? 3 da tarde? Mas tem não que sair às 10 da manhã. Mas sabe bem ficares mais um bocadinho, porque senão tinhas de sair às 9 ou às 8. Eu acho que um quarto hotel dá para limpar em 45 minutos, também te digo. É? Até mudar lençóis, passar uma esfregona. Demora mais e às vezes nem mudam, que eu já vi aquele programa do Gordon Ramsay, Hotel Nightmare. Nem vamos falar mais sobre isso. Eu vou-te dizer, se eu algum dia comprar uma luz UV para ir a um hotel... Não, nunca vamos... Não é? Eu acho que é não comprar. Eu acho que é não comprar. É não comprar, não saber. Está assim. Assim, Ai, este hotel é tão bonito, está-se bem. E eu depois chego ao hotel e a Thaísa, que é a minha noiva... Sim, posso é a tua noiva agora, não é? E a Thaísa... É E a Thaísa estava a mexer na mochila. Eu tinha o anel cá em baixo na mochila. Porquê? Porque ela guardou lá umas merdas dela para a viagem que não tinha espaço na sua mala. Sim. E eu estou tipo,
a ser bué de idiota, eu tipo, ei, Não mexas não aí! mexas aí! Porque tínhamos conseguido dar check-in antes e queríamos nos vestir, mudar de roupa, porque Claro. aeroporto já se sabe, ir com muitas camisolas, porque assim temos menos espaço Sim. de mala. E eu, não mexas aí! E ela, então o que é que tem de mexer aqui? E eu Sim. assim, estão aí coisas minhas, pá, estás a mexer para quê? Ele, mas começaste logo a discutir. A sério? Não foi uma Ok. discussão, foi uma Mas discussãozita. eu acho que quando tu estás a tramar alguma, eu vou meter aqui entre aspas, é o último grito da moda, estás a perceber? Quando estás a tramar alguma, tu achas sempre que as outras pessoas estão a desconfiar, só que elas às vezes não fazem ideia, não é? Yeah. E eu perguntei-te, Zé, tu vais pedir em casamento logo no primeiro dia ou como é que vai ser? E tu, não, se calhar peço só no segundo, porque Pois. estamos aqui cansados e estressados. Sim, foi isso. Porque nós fomos trocando mensagens, não é? Pois foi. Tu mandaste-me foto do anel, então Mário, o que é que achas deste? E eu, pá, parece-me a vibe dela, não sei o quê. Yeah. Pá, disse também coisas genéricas, porque eu também não sei o que é que havia a Sim, dizer. Era Pá, só para é, ficar... é o ouro branco? Ótimo, Zé. É O teu mesmo ouro esse. branco é dos Esse melhores, é muito sabe? bom. Sim, claro, é dos melhores, está muito na moda. E tu mandaste-me o anel, mandaste-me a dizer que ias pedir no segundo dia. O que é que acontece? Tu estás lá no primeiro dia às tantas, mandas uma mensagem e depois louca. nós fazemos o check-in e vamos ali mais ou menos para o centro de Paris, lá para, não é bem para o centro, mas uma zona mais ou menos central, e vamos comer ao Five Guys. E eu pensei, Epá, pedir em casamento depois do epá, Five Guys. Five Guys é bom, mas eu não vou pedir em casamento depois do Five Guys. Sim, 14 euros, tudo bem, mas Sim, agora... mas epá, não fica bem. Aham. Mas depois a vibe começou a melhorar, acho que já tínhamos ido ali comer alguma coisinha mais, um cafezito, um Ok. bolinho. Estavam a ver a Torre Eiffel? Estávamos a ver a Torre Eiffel. Ela- Não, tu- depois é que fomos para a Torre Eiffel, depois Aham. comer o bolinho e o cafezinho. Opa, e quando nós chegámos à zona da Torre Eiffel já estava assim de noite. E a Torre Eiffel? Começou a acender. Não, calma. Melhor que isso. 5 minutos antes da meia-noite, a Torre Eiffel começa a pescar. Não sei se, Epá. não é na meia-noite, fogo. É de cada hora, ou seja, 5 minutos antes das 8 começa a pescar. 5 Ok. minutos antes das 9 começa a Para pescar. avisar o pessoal. E eu era um 7h45 e ia pedir em casamento. Estava Epá. tudo planeado. E eu cheguei ao pé da Torre Eiffel e pensei assim: epá, isto é uma parolada pedir aqui, não pode ser aqui à frente de toda a gente. Sim. Então eu vou para um jardim que eu tinha visto previamente no Google Maps, que era perto da Torre Eiffel Aham. que era longe da Torre Eiffel, mas tinha vista. Sim. Então eu vou para o jardim, chega a um canto nojento, que tinha um jardim que era literalmente um canto num bairro. Quando, assim, sem luz nem nada? E eu tipo, aqui também não pode ser. Então? Então do nada, estou eu a andar por Paris a dizer que é bué de importante arranjarmos um jardim para estarmos a conversar e estou tipo... É mesmo e importante, ela não tipo vais assim, acreditar. mas porquê que não podemos ficar ali ao pé? Eu tipo, não, quero-me sentar um bocadinho. E estou tipo, foda-se, que merda, Exato, que merda. De repente aparece assim um jardinzinho, não está ninguém, até iluminado, bonito, perto da Torre Sim. Eiffel. Sentamos-nos num banco. Mas Começamos tu ali aí a já falar. estavas a contar que ias pedir? Tu aí Já estavas a contar? já. Ok. Então, eu sento-me no Depois banco. do Five Guys. Exatamente, Muito bem. eu sento-me no banco, no banquito lá, pá, depois estamos a falar de coisas também, vou manter no meu íntimo privado, Aham. e a certa altura Começar a começa fazer aqueles jogos de casal, não é? Exatamente, Que gostas de mim, em mim? exatamente. Que eu tenho vergonha de estar aqui a falar, não é vergonha, mas não quero estar a falar sobre isso aqui. E de repente tinha o meu saquinho aqui que eu tenho uma men's purse, tu já conheces a minha men's Sim. purse. Então, enquanto estamos a conversar, eu estou assim, e eu, cara, onde é que está o anel? Eu estou ali a tentar sacar do anel e não estava a encontrar o anel, e ela começa a dizer, mas tu estás nervoso, o que é que se passa? No momento em que ela diz, estás nervoso, eu agarro no anel, Não. ajoelho no chão e faço, queres casar comigo? E abro o anel. Pá, lindo. E é essa a história como eu E estou ela ficou toda contente, não é? Que ficou ela toda disse logo contente. que sim. Como é que foi a reação dela? Sabes? Opá, ela... Que agora parece que estou a dizer que foi má com esta reação, mas é porque eu não quero contar a 100%. Yeah. Mas ficou muito contente, foi ali um momento emotivo de casal. Sim, ela disse que sim. Nós ontem encontrámos-nos. Yeah, Pela ela estava primeira vez. contente. Ontem encontrámos e ela estava mesmo muito contente com a viagem a Paris. Tanto que tu estavas a falar de um rato nojento que tu viste que tinha uma pelada nas costas e ela adorou esse rato, disse que era muito fofinho. E o que eu percebi foi, depois de ser pedido em casamento, tudo é lindo e maravilhoso. Ela podia estar a pior cidade de sempre, podia estar em Marrakech, que é terrível, tenebroso. Mas é lá agora terrível, Marrakech. Não, é tenebroso. E ela podia estar lá, depois de ser pedida em casamento é tudo Nós estávamos na lindíssimo. Torre Eiffel, depois de ter pedido o casamento, fomos lá dentro da Torre Eiffel. Yeah. E encontramos um jardinzinho dentro da Torre Eiffel, que é pá, não é bem um jardim, mas é tipo uma parte que sobe e estás ali num parquito, que aquilo tem um mini parque dentro da Torre Eiffel, não sei se sabes. Tipo, aquilo tem uma zona cercada Que e é lá bué da dentro grande, tem lá não é? um parquito, tem lá restaurantes e não sei o quê. Epá, e nós conseguimos ir para lá, estava um casal, estava a sair e nós estávamos lá todos os dois tranquilos. De repente, eu olho para o lado e passa uma ratazana. Que nojo. pá. Ratazana nós já temos dúvida se tem doença ou não. Sim. Agora, se vês uma ratazana com uma pelada nas costas, tipo, de certeza absoluta que aquilo tem doenças. É desconfiar. E eu tipo, Mas pá, ok, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. E está a ratazana assim. toda contente. Olhar para nós e eu tipo, Yeah. pá, que psicopata é esta? Mas não é bué da estranho. Eu acho que os sistemas de esgotos lá em Paris de São França bué da são grandes. bué da grandes, não é? E então aquilo, não sei se não andam a fazer lá experiências com os ratos e assim. Epá, é nojo.
Pá, não, Pá, desculpa, que nojo. eu odeio ratos, é mesmo. Aham. Ratos tenho nojo, Ratos e cobras aranhas, tenho não é? medo. E Aranhas, aranhas. pá, eu não tenho medo de aranhas porque eu não Mas posso ter isso medo de uma é- coisa que eu a isso é- pisar mato. Não sei. Estás a perceber? Imagina, se for-me assim, vais arriscar uma que seja tipo do tamanho de um sapo, quase. Tu vais Mas isso arriscar a há pisar? em Portugal alguma dessas? Não há, mas em Paris de França? Será que não, Não há? vi em Paris de França, não vi nada. Não viste nenhuma assim? Não, não. Bem, eu não, tenho não. medo de aranhas, porque aranhas, eu acho que os insetos dão, não é, às vezes nem é medo, é nojo, sabes? Sim. As baratas, nojo também, quando começam o problema das baratas nem é quando estão normais, que às vezes estás a ver uma barata, é tipo nojento, mas é uma barata, normal, mas quando começa a voar é um pânico, que eu vou-te dizer. Mas Isso- eu, insetos para mim é eu nojo. respeito as baratas. Sabes aquela cena das bruxas? Que é. Não tenho medo de bruxas, mas não é assim. Como é que é? Então, mas não tenho medo de baratas, mas que há? Não, eu não acredito em baratas. Não é isso, não é isso. Eu respeito as baratas, que é, não tenho medo delas, mas respeito-as. Sim, Sabes? mas não é esse, com as bruxas é. As bruxas Pois não é. existem, mas que há, não Pois é? é, não tem nada a ver. Epá, e eu agora? Nós voltámos de Paris, viemos aqui passear ontem por Coimbra e a Thais diz assim: vamos lá da Cozy, que é ali uma gelataria que é capaz de ser uma das melhores gelatarias do país. Aham. Opa, eu sou sempre um exagerado, já sabem como é Sim, que é. sim, sim. Mas é uma É gelataria. melhor de Coimbra, vá. É a melhor de Coimbra e do país não está longe. E fazia Não frente. sei, será? Opa, eu já comi gelados no Porto, já comi gelados em Lisboa, até já comi gelados em Castelo Branco, veja-se bem. E nunca comi nenhum melhor que aquele. A cozinha é muito boa. Opa, é espetacular, são gelados. Epá, tem lá o de chocolate negro. Dos melhores. Sabe a mousse de chocolate, não é? Aquelas Delícia. mousses caseiras mesmo boas. É uma delícia Yeah. aquela porcaria. E eu fui comer e fomos comer um gelado e aquilo tem lá umas escadinhas ali na alta de Coimbra que nós estávamos ali sentados ao sol a comer o gelado. Sim. E de repente a gente assim, não está ali o Mário? Olhamos e estás tu exatamente com o mesmo plano que eu. Pois é. Que é que eu lá da Cozy. E depois tu vieste e irritaste-me logo. Aham. Porque és um garoto, porque comer um Porquê? gelado não me corne é mesmo a garota. É Não, tipo, vou dizer, eu por norma aquelas bolachas são nojentas. Eu odeio aquela bolacha de gelado. eu por norma peço no copinho. Sim, mas para me Que irritar. é 2 bolas, 2 sabores. Sim. Não é? Só que o que é que sucede? Eu não tinha tomado o pequeno almoço porque eu fiz uma à macho tóxico que foi: amor, queres almoçar? E ela: não estou com fome. E ela: é? Então eu também não como. Então eu não comi. E depois cheguei lá, estava com uma fome de uma traça. Já tiveste que ir a usar a tive de ir à bolacha. wafer. Tive de ir à Sim, wafer sim, e, sim. e 2 bolas grandes. Só que o que é que acontece? Foi a primeira vez. E eu fiz esta observação quando eu te vi, que nós nem nos cumprimentámos, que foi impressionante. Yeah. E só Começámos nos logo a falar cumprimenta... diretos. Nós só nos cumprimentámos para aí 10 minutos depois de começarmos a falar, porque eu me apercebi que nós não nos tínhamos E eu cumprimentado. comecei a gritar, eu também me labrei. Ei! Ei, mas estávamos para aí a 20 metros, a gente a olhar Sim. e eu: olha, pedra de pistache! Eu assim, o que é que estás a comer? Mas veio, Sim. chocolate negro e pistache! Eu e aquilo- achei, eu achei querido que tu estavas a dividir gelado. Estavas Sim, a que é dividir assim que se gelado. faz quando se vai comer gelado. Pois é, eu comi eu que estava a garoto, não é? Para ser fixe. Sim. E ela estava a comer o dela. E começámos a gritar, e eu fiz a observação que foi realmente a primeira vez que nós nos encontramos por acaso. Nunca tinha Nós acontecido, né? nunca nos encontramos por acaso. Então, temos muitas vezes juntos, é difícil de. Porque nós combinamos sempre. Olha, Yeah. vamos estar aqui às X horas, Verdade. ou noite de stand-up, ou assim. Sim. E ou planos de amigos. Nunca nos encontramos por acaso. E para além disso, nós encontramos depois Lucas Maio, nosso amigo brasileiro. Pá, é que eu acho que foi Por uma tarde. acaso Eu também. acho que foi uma grande tarde porque foi sem querer. Acho que Foi, fosse combinado não foi, era foi. tão boa. Sabe Mas, essa coisa? então, a tua perspectiva é essa, porque o vosso plano foi ir comer um gelado a meio da tarde, foi Sim. esse? E nós meio que estragámos o vosso plano da tarde toda, não foi? Foi, completamente. Porque nós não tínhamos bem um plano definido. Vou Então dizer, não estragámos merda nenhuma. tu sabes que não tens um bom plano de tarde quando estás a pesquisar no Google. Aí era. Achei melhor coisas para fazer em Coimbra. Não, quando estás a pesquisar coisas para fazer em. Tipo, está tudo fodido, está tudo Não, fodido. vou dizer, eu sou muito mau a planear dates, vou dizer. Uma coisa é planear um Mas jantar. chega uma altura que Coimbra devia nos dar mais, também te É digo. que Coimbra não dá nada. Mas É não. que eu vou-te dizer, ou vais jantar fora, ou vais almoçar Mas e depois é estás tudo- num é tudo parque mais à do meia da mesmo, não é? tarde. E como é que tu Sim, te depois também reinventas? não dá para inventar. Vais ao cinema, vais não sei o quê, ou um plano em casa com umas pipocas Yeah. que fizeste. Então, eu sou mau a planear e há uns dias a minha querida, ela saiu do trabalho a dizer: preciso de ver a natureza. E eu, nem é tarde nem é cedo. Eu já fui à Serra da Lousã, aquilo é muito bonito, que o Zé já me levou lá. Então nós fomos à Serra da Lousã ver o castelo e eu disse: pá, vais-te passar com este trilho maravilhoso que eu conheço, um trilho que o Zé me ensinou, que vai até às aldeias de Xisto. E isto era o quê? 6 da tarde que nós chegámos lá. Fiquei logo fedido, que é tipo, então vais à Serra da Lausanne e nem me avisas. Não, tu estavas em Paris de França? Está bem, mas acho que ficava tudo, olha, vou agora à Lausanne. Não, Quando- nós tínhamos estabelecido no início da tua viagem de Paris que é: Zé, não te preocupes com nada,
Estava desconectado das redes. Claro. Desconectado aqui das Tanto redes. é que tivemos uma atuação, mas já falamos sobre isso. Já vou. Comunicámos pouco, tu mandavas-me fotos a dizer: olha, agora vou aqui com a minha noiva a este restaurante que achava muito querido, punhas sempre a palavra noiva, né? Sim, claro, então agora é para usar sempre. Então fomos fazer esse trilho, pá, e é um trilho que vamos dizer, é 1h30 para chegar às aldeias de Xisto. E eu estava tipo. Não é 1h30. Opa, não é 1h30, mas é uma São hora. 45 minutos. Sim, mas estás a passear, não estás a andar depressa, não é? Mas ali é que é o problema. É que tens de estar a andar. Tens de estar a andar depressa, já. E eu cheguei a meio do trilho a dizer: amor, está quase, estamos quase a chegar. Não estávamos. Eu fartinho de saber que não estávamos. 75% do caminho, estamos quase a chegar. 85% estamos quase a chegar. Pá, nós chegamos às aldeias de Xisto, está de noite, Zé. Está de noite então? E eu tenho de ir trabalhar às 10h30 da noite. E são 7 da tarde. Está a escurecer, são 7 da tarde. E ela assim: eu não vou voltar para trás, Mário. O que é que tu fazes? Nunca na vida vou voltar para trás. E eu assim... Estava na esperança, estávamos cheios de sede, estava na esperança que tivesse aquele. Pois há lá um cafezinho que tem lá umas queijadinhas pequeninas, como é que aquilo se chama? Aquilo é um bolinho é um retalhinho de castanha. Retalhinho. Muito bom. Muito bom. Devo dizer. Quando forem à Serra da Lausanne tem esse bolinho. E eu estava na esperança. Ou Travim, né? Travim. É o Travim. Não te sei dizer. Não é nada o Travim, cara. E agora fica-me mal. Retalhinho? É o bolo de castanha. Mas qual é que é a aldeia de Xisto? Agora não, é o... Não é Candal. Não. É o Talagenal. Talagenal, foda-se. Exatamente. Yeah, agora isto fica-me mal, mas pronto, esqueci-me, desculpem. Nós chegámos ao Talagenal, pá, muito bonito, uma paisagem muito bonita, que está o sol a pôr-se. Já se gravou lá o anúncio do McDonald's, também te digo. A sério? Pá, aquilo, parece que estás a entrar num conto de fadas, vou-te dizer, é mesmo bonito. Aquelas aldeias, pá, maravilhosas, que aquilo está tudo aproveitado. Mas eu sei que aquilo é bonito, mas eu como sou de lá, não consigo dar o valor que tu dás. Pá, eu dou, porque aquilo é mesmo lindo e depois está tudo aproveitado, acho que meio para alojamento local. Exatamente. Há só 2 ou 3 casas que estão com... que são mesmo pessoas que estão lá, mas acho que algumas até me disseram que eram estrangeiras. Compraram, que têm lá aquilo. Houve aí uma moda há uns anos que era estrangeiros venderem tudo o que tinham na Inglaterra, Alemanha e virem fumar ganza para a serra. Pois. É dessas. Porque depois, o que é que acontece? E estar em contacto com a natureza. Nós chegámos, não estava esse café aberto, desespero máximo que é. Claro, estamos então. sem beber água há não sei quantas horas, a mulher nem tinha almoçado. Porque eu não sei porque ela odeia almoçar, não sei, estou a descobrir agora, a fazer aqui as comparações, estou-me a perceber. E aquilo não está aberto, eu vou resolver. Os homens têm de resolver, não é? Tu resolves tudo e mais alguma coisa. Eu meto assim as mãos e digo, tu para resolver coisas? Eu resolvo. Comecei a bater a portas. Primeira, ninguém me atende. Segunda, ninguém me atende. Vejo uma casinha no Talagenal que estava a deitar fumo pela chaminé, estava a luz por baixo da porta. E eu, olha, estão aqui pessoas. Bate à porta e abre-me um senhor, pá, meio esgroviado, com os óculinhos redondos e cabelo despenteado a dizer: então, o que é que se passa? E eu, olha, nós viemos fazer o trilho, estávamos aqui perdidos e precisávamos de beber água. O senhor, como é que estavam os olhos do senhor? Por acaso o como é que estavam os olhos desse senhor? Não nos podia dar aqui um bocadinho de água. E ele, olha, eu por acaso nem era para estar aqui, sabe que eu sou uma pessoa muito radical. Ele disse assim umas frases. Sabe? Sou assim já uma sabe pessoa... que eu sou. Já me conheces? Sim, já sabe como é que eu sou. Pá, sou uma pessoa que não gosta de estar no mesmo sítio. Estava assim com esta conversa que é... Ele claramente nem tinha alugado e são aquela pessoas casa. que dão um traço de personalidade a elas próprias, não é? Pá, sabes que eu sou assim. No fundo ele fuma droga, acho que é. Ele fuma ganza e não consegue estar parado no sítio. E mal ele sai da casa para me ir dar água, porque ele foi a outro sítio da casa, está um lá dentro a dizer: fecha a porta, ó Manel, fecha a porta. Assim uma cena, não sei se era Manel. E ele fecha a porta e sobe umas escadinhas e vai buscar uma garrafa de água de 1,5 litro, Monchique, pá, que até agradeço, que é bom o pH. É e mais ele dá uma alcalina, garrafa de água depois daquele ambiente suspeito de quem está a mandar drogas lá dentro, que é mesmo assim. E ele dá uma garrafa e diz: olha, até tem sorte, tem aqui esta que está fechada, está mesmo fechada. Mário, não é? Está fechada a garrafa. Pá, isso é pânico geral. E ele estava a dar uma garrafa de água, eu estou cheio de sede, e ele estava a dizer que está fechada. Pânico. O que é que ele está a dizer que está fechada? Eu posso verificar. eu acho que ele, como estava drogado, ele achou que era uma informação importante. Sim. Que era para tu não desconfiares dele. Sim. No entanto, como tu estavas sóbrio do outro lado e com uma mulher potencialmente quase a ficar chateada porque tinha sede, é mesmo a filme. Tu bates à porta de uma pessoa desconhecida à procura uma garrafa de água. Eu senti-me naquele conto de fadas do Hansel e Gretel. Sim, vou entrar na casa desta bruxa, vai-me prender, vai-me engordar para depois maçar e comer-me como um porco que eu sou. Depois o que é que sucede? Eu bebi dessa garrafa porque eu estava cheio de sede, ela bebeu um golito, acho que estava desconfiada, não sei. E às tantas eu estava a dar aquela do tipo: agora vamos ter de voltar para trás. E ele: mas eu vou voltar agora pelo trilho a estas horas da noite? Pois é. Se calhar vai ter de ser, na esperança que ele me desse boleia.
Mas ele também estava todo drogado, já não ia dar boleia nenhuma. E tu confias nele também é impressionante. E eu já a assumir que ia voltar para trás e vejo a minha querida a mexer no telemóvel, a fazer qualquer coisa. E eu, olha, se calhar vou pedir um Uber aqui na Lausanne, porque deve haver muitos Ubers na Lausanne. Mas Claro, estamos numa vila com 10 mil habitantes. Eu abri a aplicação da Uber na esperança de não haver ninguém, vou-te dizer. Eu já estava por tudo. Era Uber, a seguir era táxi, no limite voltar a pé para trás por aquele trilho à Mas noite. isso também me ligavas e eu arranjava-te alguém para te buscar. Não, mas estavas na Lausanne, estavas em Paris de França, tínhamos estabelecido que Sim, é mas imagina como é que vamos falar. eu era a única pessoa que podia salvar. Pois era, possivelmente, tu ou o Pombo, não é? Mas eu também não tenho o contacto do Pombo. Mas eu podia arranjar contactos para alguém para te buscar, não é? Um táxi, tu tens táxis na Não, Lausanne? o Márcio, o Bruno, pessoas da Lausanne, meus amigos. Pois, das duas uma. Eventualmente eu ia-me safar. Algum pá. familiar meu, quem sabe? Eu acho que voltar a pé para trás não era opção, porque eu já Sim. estava a ver na cara da minha mulher. Que era mais uma Que hora era- ou duas que era e má não ideia. estavas fedido. Então eu peço o Uber. Quando eu peço o Uber, vou-lhe mostrar: olha, já pedi Uber, que alguém aceitou a viagem. E ela assim: estava a pedir Bolt também. Já me estava a fazer pela calada, a entalar, que queria me entalar. O que é que se sucede? O Uber não se está a mexer na aplicação, Zé. Eu vejo 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ele não se mexeu. E eu mando-lhe uma mensagem: olha, viemos fazer aqui o trilho, Sr. Pedro, e estamos perdidos. E eu recebo uma mensagem dele a dizer: já vos vou resgatar. E aí, olha, alívio, porque eu não esperei que um Uber na Lausanne Te fosse salvar a vida. às 8 da noite me fosse salvar a vida, quase. O que é que se sucede? Enquanto nós estamos à espera de um Uber, como se as coisas não tivessem já a correr otimamente bem, aparece um puto de um javali, que até está aqui a aparecer, pá, um javali que começa tipo a mexer e a dar cabeçadas lá no sítio onde nós estamos. Nós metemos-nos guardados num Digo-te uma sítio... coisa que eu acho bastante fofinha, javali. Pois foi. Não, Este sim é estava fofo. querido. Porque é um animal que é suposto estar ali, não é uma ratazana. E porque eu não estava à espera de ver um javali. Eu acho que não via um javali. Sei lá, há quanto tempo é que eu não vi um javali? Eu acho que nunca vi. Será que Se eu calhar alguma- foi o primeiro javali que tu viste em toda a Será tua que vida. foi a primeira vez? Eu Não, acho, que, acho que que foi a primeira vez que tu viste o javali. eu já vi uma raposa, assim, no wild. Também já vi um não Javali, é viado, se não é calhar viado, foi a mas é primeira tipo vez. viado, javali. E eu fiquei... Viado eu nunca vi. Mas na Serra da Lausanne disseram-me que há. Não é bem viado, é outra cena, não sei se é serpa ou Alce? caralho. Não é, não, alce isso é no Canadá. Pois é. Mas já, eu sei que é um animal que, se alguém souber até pode dizer nos comentários, que é parecido com o viado, mas não tem Sim. bem o nome de viado. Pronto. É um viado, pronto. Entretanto, estamos lá meio escondidos do javali, num sítio onde o telajnal coloca todo o lixo que se faz naquela aldeia. Foi isso que aconteceu. E, entretanto, chega o nosso salvador, Pedro, Pedro Salvador. que, pá, ganda props ao senhor Pedro, que é, vou-te dizer, era um senhor de Lisboa, que foi viver há 3 anos para a Lausanne e que lhe tinha acontecido exatamente a mesma coisa que aconteceu connosco, que foi, eles foram fazer o trilho, chegaram ao telajnal de noite E ficaram e presos no meio da ficaram serra. presos no meio da E também tinha serra. lá um javali? E Então se calhar não foi exatamente a mesma coisa. opa, não sei se lhes apareceu um javali, mas a irmã dele que estava em casa com ele naquele dia, que ele depois teve-nos a contar a história Sim, toda, sim, sim. foi ela que lhe disse: opa, vai lá, se calhar aconteceu-lhes a mesma coisa que nos aconteceu a nós, vai lá salvar os rapazes. E depois, Até que ele responde. até que ele responde essa cena do já vos vou salvar. E então foi assim que aconteceu. E o que é que sucede? Quando nós estamos na viagem de carro, ele está-nos a explicar que ele é testemunha de Jeová e que ele foi para a Lausanne espalhar a palavra do Senhor e que isto tudo culminou numa divindade que nos aconteceu. Portanto, eu não sei se eu agora não sou Jeová, vou-te dizer. És lá agora, Jeová. Porque, pá, eu estou perdido no meio da serra. Há uma testemunha de Jeová que me veio salvar, dei-lhe gorjeta. Acho Vou que, dizer, acho que são. Tu deste uma gorjeta 10 euros. Pois eu, foi. eu vou dizer, 10 euros! Eu tive de ativar o sistema da Uber, que é perdi as minhas chaves no seu carro, Sr. Pedro, porque eu não tinha o número dele. Ele andava a procurar já a chave, já estávamos nós a vir para Coimbra no meu Achei carro. ridículo. Estava ele a procurar as chaves no carro, ligou-me. Ele assim: olha, Sr. Mário, eu não estou a encontrar aqui as chaves no carro. Eu, olha, não perdi nada, só queria o seu número para lhe dar gorjeta. Dei-lhe mais de gorjeta do que de viagem. que eu É lhe pá, paguei. 10 euros gorjeta foi. Opa, completamente mas é ridículo. assim. Tu pagaste o serviço de 7 euros. Sim. Não foi? 7,89. Tu podias dizer, ganda bacana, vou-lhe enviar 4 euros. 4, era aceitável. 10! Tu pagaste 17 euros. Ele ganhou 17 euros a ir buscar uma pessoa à Serra da Lausanne. Mas eu também lhe dei-lhe, porque eu estava a pensar. Ele gastou se ca- 3 euros e meio. Eu estava a pensar, no se calhar máximo. eu dava-lhe 5, só que depois eu também pensei, ele é testemunha de Jeová, ele também tem de sentir que Deus é bondoso com ele.
Pois, mas não é contigo. Porque ele agora, ele vai contar esta história na perspectiva de, pá, e no final ele ainda me deu 10 euros, gorjeta. Então Compensa ser bom. Sentes que Estás a estás a ver? montar numa palestra de Jeová agora, a tua história. Pois é, estás a ver? Porque imagina, se eu não lhe desse gorjeta, era só tipo, fui resgatar um senhor ao telejornal. Mas não, ele foi tão bondoso que eu depois fui bondoso com ele. Portanto, ser bom compensa porque depois... E, portanto, Olha, agora está um senhor a falar em brasileiro a contar a tua história, já viste? É isso a acontecer. Pois é, pá. Olha, mas sou mau a planear e a prova disso é que depois, nesse dia que nós nos encontramos por acaso, que foi ontem, Sim. também foi mal planeado. Foi só, vamos fazer qualquer coisa, fomos ao Mas Rebolim o que ver eu se estava sinto gente. foi win-win situation. Foi. Porque eu não tinha grande coisa a fazer a seguir e tu também não. Ou seja, ia ser um dia mais ou menos para os dois. Mas de repente foi um dia bonito. Pois. E eu estava ali com um bocadinho de receio, porque nós ficámos demasiado tempo lá sentados à toa. E eu estava com um bocadinho medo. Nós estivemos a ponderar ir ao fado, vou-te dizer. Nós estávamos tão mal a nível de planos que... Porque, Pá, e vamos aquela ao fado, observação 10 que eu achei horas. hilariante que foi, tu pesquisaste 100 coisas para fazer em Coimbra e houve lá uma delas que tu fizeste muito rico quando a contaste. Qual é que foi? Não, aquilo era uma lista do Coimbra Explore, para aí. Sim. Pá, uma lista de 100 coisas para fazer em Coimbra, às tantas tens de Estás a começar inventar, estás a inventar. Então há uma que é, vá comprar um livro. Não é uma atividade, comprar um livro. Comprar um livro pode ser em qualquer... E nem dizem um sítio específico, não é Se tipo, estivesse vá lá, comprar um livro na livraria... Vá lavar os pés ao rio. Essa aí era aquela. Lava roupa em casa. Não é uma experiência. Opa, achei Isso é hilariante. uma vez que Havia eu várias. também pesquisa no inverno, que é como aquecer a casa sem gastar tanto dinheiro em Opa, aquecedores. não. E eles meteram, façam guisados. Faça comida de forno. Mas nesse havia outra que era, porque tu, quando vais ver uma lista, tu pressupões que é coisas para fazer naquele momento. Que é, vá passear ao rio, vá ao Rebolim. Havia lá, vá comer gelado à Cozy, que nós já tínhamos feito. Pois, já. E bem, porque é uma boa gelataria. E tens de voltar a repetir porque Coimbra é assim. Coimbra não tem mais coisas Yeah. para fazer. E estava lá uma que era aproveite as 4 estações do ano em Coimbra, pá, que eu achei uma parvoeira, que é, eu só posso aproveitar ontem a primavera. Como é que eu vou aproveitar não o vai verão? merda nenhuma. Não dá para aproveitar mais E nada. depois Essas listas são ridículas. Eu estava com um bocadinho de medo de... Eu até essa praça a seguir era irmos beber um copo mesmo, já tínhamos combinado. Sim. Mas eu pensei, eu não sei se os convido, porque não sei se eles têm coisas para fazer, então Sim. não sei se depois estou a meio que a obrigá-los a dizer que não. Ou se também a Teisa pode querer só estar comigo, então ficou ali tipo, eu pensei, não sei o que é de fazer, estou aqui numa situação, não sei como Eu sair. acho que foi das primeiras vezes que eu senti a sororidade dos homens. Porque a sororidade está muito associada às mulheres, não é? Aquela conexão que elas têm de se apoiar. Sim. Mas eu senti no teu olhar que tu não tinhas planos e eu também não. Então eu deixei-me ficar. Não, mas imagina o que acontece. Eu demorei mais tempo do que era suposto terminar sem João Fino, porque eu não sabia se vocês queriam fazer coisas sozinho, não sabia se a minha namorada queria fazer coisas sozinho. Sim. Mas não, foi o chamado. Ora, aconteceu e aconteceu bem. Foi na vibe. Mas o que é que eu Não é? pensei que é? Eu acho que nós podíamos fingir mais vezes, não sei que estávamos por acaso. Eu acho que isto Isso é uma ótima ideia. Isso é uma ótima Eu acho que os ideia. amigos podem improvisar isso que é. Não vais fazer, combinas com outro casal. Yeah. Olha, vamos fazer de conta que nos encontramos em grana. É tipo, opa, está cá o Carlos, Não acredito. Vieste aqui. Comer lá também. Ei, Pá, está fixe. Ei, está Tá fixe. fixe, Até tá eu a fixe. meio digo mesmo. Olha, vamos ali. Pá, não quero ir ver um filho e tu. Então não quero. Eu não acabei a frase. É pá, e depois chegámos ao Porque Rio. nós tínhamos o plano de ir comer um pastel brasileiro lá a um spot, mas também não Mas eu também tínhamos não a achei grande certeza. piada esse plano, digo já. Não, mas nós não tínhamos a certeza se aquilo estava aberto. Tínhamos visto no Google. Mas, ou seja, o destino estava nas minhas mãos, como está sempre. Sim, está E sempre, está estava na sempre. minha, estava nas tuas, é. Ou seja, nós saímos todos contentes em direção. Eu disse logo que queria beber um copo, então não bebemos, claro que sim. Foi essa a minha resposta. Saímos em direção às docas para ir beber um fino. E, como se não bastasse eu ter-te encontrado pela primeira vez por acaso, encontramos também Lucas E eu Maia. pensava, estás a gozar, tu estás assim, está ali o Lucas. E eu, está lá o Lucas agora. Pois olha, está mesmo o Lucas à minha mesmo frente. o Lucas, E depois ele estava com os amigos brasileiros dele. Porque qual é que foi a necessidade de dizer Brasil? Estava ele com os amigos da América Latina. Não, estava ele com os amigos dele e nós sentámos mesmo ao lado. Então foi fixe porque o que eu senti foi. Nós não nos enturmámos no grupo, mas também quando tínhamos que falar com o grupo falávamos. Pois é, Então estávamos senti ao foi lado, um bom mas estávamos equilíbrio. à parte. Yeah. Então Engraçado. depois tu pediste um Sex on the Beach, porque tudo o que tu fazes tem que ser com humor e isso irrita-me. Não, eu não pedi Sex on the Beach por humor. Eu pedi Então, porque... não é a tua vida favorita Sex on the Beach, tenho a certeza absoluta. Ou seja, eu não tenho uma bebida branca favorita. E a prova de que nenhum de nós tem uma bebida branca favorita foi que nós andámos a provar dos copos uns dos outros. A ver qual é que era a melhor. Sim. Mas eu gosto mais com cachaça, não, mas com vodka Sim, fica mas melhor. olha, esse é
como é que Caipirosca é? ou caipirão? Caipirão é muito bom, é muito Pois bom. é, É mais caipirão simples. com limão-beirão. E o teu gente Estamos sempre nesta aqui. Estávamos a provar. Ah, e Isso para é mim prova logo que ficaste nós logo não feliz. temos Porquê? vidas Porque o brancas. Sex and the Beach Sim. vem com as coisas divididas. Pois foi. Não, passei-me, mandei-te logo a boca. Eu percebi. Que é, aquilo vem por camadas e eu acho que é suposto tu ires bebendo aqui um bocadinho e levas a palhinha, bebes mais um bocadinho acima e tu, posso provar, Mário, daí, tu pegas o meu copo, pegas as palhinhas, saca e misturas tudo. Como é que é possível? Desculpa. Mas isso que pronto, tenho é a dizer. prova também que nós não bebemos Não percebemos bebidas, nada, já. não percebemos E nada depois de eu pedi bebidas um gin. Já contei a espirituais. história do gin, não? Para não. Mas bebidas brancas, pá, é um scam, também te vou dizer, ou não? Ah pá, o gin acho que não. É que Ou 8 euros, 9 euros, 12 euros, Mas as 14... pessoas têm, os bares têm que fazer dinheiro, Mário, de alguma Pois forma. fazem, e fazem bem. E eu pedi um gin, e o que é que acontece? O meu gin vem em último lugar. Pois veio. E, para começar, ainda antes de mais, eu assim, aqui dos gins mais baratos, qual é que é o melhor? Porque eles tinham 4 gins de 7 euros. Sim. Eu não. E depois eu acho um piadão. Porquê é que as pessoas se riem quando eu digo isto? Não, isso foi humor da tua parte. Não foi! Claro que foi, Zé. Estava 7, 9, 14, não é? Sim. E tu disseste, vou perguntar dos mais baratos. Mas tu dizeres daqui dos mais baratos qual é que é o melhor, é uma brincadeira. Se tu dissesses, olha, entre aqui, estes aqui. Não, mas se tu dissesses, entre os de 7 euros qual é que é o melhor? E se é dizer dos mais baratos sem dizer que é dos mais baratos. Claro, mas aí não é humor. Tu dizeres aqui dos mais baratos. Não, é e tu estás a brincadeira. esconder o facto de tu queres um dos mais baratos, tu não queres dar mais de 7 euros por um gin. Eu não quero dar 14 euros por um gin, Mário. Sim, não mas estou nessa fase. 9 podes dar. Não quero. Pois. Mas pediste um de 7. Pedi um de 7. E o que acontece? Mas aqui é que eu percebo que eu sou um rapaz bem educado. Porque eu começo a ficar fedido porque o gin não chega e vocês estavam quase a acabar as vossas vidas e o meu gin não está. Então eu vou lá dentro, tipo, desculpa, o meu gin não está. E ela tipo, Zé Bernardo, reconheceu uma rapariga. Já te reconheci uma vez, não sei o que, estávamos ali aquela conversa de circunstância. E eu assim, consigo dizer o meu gin. Ela, não te preocupes, já te levo. O que é que acontece? Ela faz um gin para mim. E a outra senhora também, e trazem, ou seja, eu de repente pedi um gin e tinha 2. Eles chegaram praticamente ao mesmo tempo. E depois, como o gin que eu pedi já não havia, elas deram-me um dos gins mais caros, ou seja, eu paguei 2 gins, não, eu paguei um gin dos mais baratos e bebi 2 dos mais caros. Foi E eu estava tão fodido, eu já estava a mandar a boca, que é quando chegasse o gin eu assim, pois, tanto tempo tenho que fazer uma atençãozinha no preço, eu estava a mandar esta assim. Mas depois, o que acontece foi que vieram 2, dos mais caros ainda por cima, e eu derreti o coração e decidi que não havia depois a problema outra nenhum. senhora que também se tinha atrasado no pedido reconheceu-te, reconheceu a reconheceu-nos mim dos também, galifões. Yeah. Foi uma noite de samba que nós fizemos numa república e depois ficaste contente outra vez, ficaste querido, nem foste capaz de chatear. Aliás, tu não és capaz de te chatear até ao fim, acho eu, em nada. Ainda Pois hoje não. de manhã Era isso que eu tu queria contar. estacionaste aqui o carro perto do estúdio e vem um senhor pedinte, estacionador de carros credenciado, certamente, que ele está aqui há anos. Essa aí irritou-me de uma E maneira. ele estava-te a pedir para tu estacionares o carro em cima do passeio e tu ficaste doido. Vou lá agora, não vou estacionar em cima do passeio, deixa estar. Obrigado. Yeah. E ele assim, Mas ainda então foste muito estaciona, e eu assim disse, olha, deixa estar, não é preciso, obrigado. Yeah. E ele assim, estaciona ali ao fundo, e eu sei, eu vi. E depois dei a volta e eu falei, de Estacionaste. repente olho para o meu espelho retrovisor, tenho o usando de volta ao meu lado. Zaca, Também zaca, a correr, zaca. a vir à procura de E tu estacionamento comigo. estavas perto de um portão e ele vira-se para ti e diz assim. Não, calma, eu estacionei eu assim, estou ali na dúvida se te deixo aqui ou Se não. deixo. Porque tinha assim, ainda estava Yeah. assim um bocadinho à frente do portão. E tu sais do carro e E ele vou ver. assim, olha, veja lá se também não queres estacionar aqui o carro. E tu ficaste Eu assim, se eu não quiser eu estaciono. E ele, pois. o carro é meu. E de repente faço-lhe assim e vou ao carro e ver se tem lá uma moeda. Pois que é, tu, Para lhe dar a moeda. tu ficaste passado com ele e depois vais-lhe dar uma moeda, não é? Porque eu tinha medo que ele me riscasse o carro. E depois, Pois. e depois tu assim, o que é que se passou? E eu, está armado em parvo, que lá aberto. Com ele a ouvir. E depois dei-lhe a moeda de €1. Opa, e deixei lá o carro. O que me leva a outra história que o Carlos Contente já contou no seu podcast, a Carioca. Que podem ir ouvir, mas long story short, houve um sem-abrigo que apareceu, eu só tinha 5 cêntimos, Sim. 10 cêntimos, 2 moedas de 5 cêntimos, e estive ali um bocadinho a anhar, porque ele só falava inglês. E eu, only? E ele lá à frente, deixa estar. Não, é um sem-abrigo, recusar dinheiro. Sim, sim. É tipo, Estás olha o mal. quão triste é que é. Sim. E depois houve uma história que eu contei, não contei no podcast dele, que eu queria aqui acrescentar. Que antes do sem-abrigo aparecer, apareceu a polícia. Nós estávamos a comer McDonald's no carro, depois da nossa noite de Casa das Caldeiras, que a próxima noite é dia 10 de Abril. Então já os bilhetes disponíveis na descrição. E o pessoal de Coimbra já sabem que podem vir. Pronto, está feito um momento publicitário. Muito bem. Um momento publicitário a nós próprios. Também podem acompanhar o Patreon com o episódio extra todas as semanas. Exatamente. Outro momento publicitário. Tens mais alguma coisa a falar? Nem por isso, vamos continuar a história. E estamos a comer McDonald's e eu estacionei o carro à patrão ali por trás da Fernão Magalhães.
Tipo, assim no carro para trás, estava tudo Descomprometido, estava só a vazio. ocupar 3 lugares porque não estava lá ninguém. Não estava lá ninguém, estava de noite e mesmo ocupando 3 lugares havia mais lugares vazios. Sim, sim. E passa uma carrinha da polícia por trás de nós. Mas o Carlos Contente é uma pessoa um bocadinho paranoica. Sim. Então começou assim, ui, já nos vão chatear. E eu, vão lá agora Vão lá chatear. E para o carro da polícia, uma carrinha de 7 lugares, que aquilo também não é carro à polícia ter. Pois. Um carro que uma família de 4 filhos tem, não pode ser o carro que há uma perseguição policial caso seja necessária. E porquê é que estavam tantos polícias na... Eram muitos polícias, não é? Eram Ou 7. Estava a O que é que carrinha eles cheia. estavam a fazer? Pá, não sei. À procura E, da Fernanda e abre a Magalhães. porta e vem um ter comigo ao meu lado. Bater no vidro. Ele antes de abrir o vidro, abre a porta e ele, o senhor tem aí alguma substância ilícita? E o que é que acontece? Estás a ver quando já está silêncio? Estás a ver quando já está silêncio? Foda-se. Estás a ver quando já está silêncio, mas ainda fica mais silêncio? Sim. Ou Fica seja, o nós estávamos silêncio calados. que faz barulho, não é? Nós estávamos calados e o João não estava atrás calado e eu ainda o senti mais calado do que ele devia estar. Opa, eu como não tinha nada e não fazia a mínima ideia que o João não tinha lá CBD atrás, Ok. calei-me. Calei-me. Tinha CBD! Ali, pois, está bem. E eu abri a porta e ele assim, e eu disse assim, é uma substância ilícita. Que este é o CBD do João Nunes. Caiu uma folha da nossa árvore, desculpem. Caiu aqui o adereço do cenário para o pessoal do áudio. Que já agora o pessoal do áudio pode meter 5 estrelas no Spotify. Sim. Mais um momento publicitário. Publicitário. Opa, e eu ouço o João Nuno caladinho lá atrás com o seu CBD escondido. E eu assim, epá, não tenho aqui nada. Mas quer ver? E digo assim ao polícia, mas quer ver? E ele, não, mas está, mas o que é que tem aqui na parte do lado do carro? E eu tinha aqui uma multa do Porto. Mostrar? E ria-me com essa piada. Tinha aqui umas coisas assim. Opá, deixa estar, pronto, deixa estar. E eu assim, boa noite, boa noite. E de repente, o lado do João Nuno e o lado do Contente, ouve-se assim. Mais Que eram um. os gajos que estavam a cercar-nos o carro. Ok, caralho. Tipo, eles chegaram-nos o carro. Não tem estavam- mesmo mais nada para fazer. Opa, e depois eles dizem assim, cheios da fome, hã? É? Eu acho que o que eles ficaram a achar foi que nós tínhamos lá a fumar ganças e que depois tínhamos ido comer McDonald's, mas não. Claro. O João não tinha lá CBD, o problema era, ele tinha o CBD, Tinha CBD, está bom. ele tinha CBD enrolado num charro. Claro. Então como é que ele ia explicar ao polícia que CBD já estava enrolado num charro, não é? Queres experimentar? Sim, para ver se bate, se bater é porque se não bater não é. Opa, e foi essa a foi história. Só para acabar o episódio, quero recomendar uma série que eu vi 20 minutos ainda, mas estou a adorar, que é a série adolescente. Mas que adormeceste, foi? O quê? Só viste 20 minutos porquê? Adormeceste? Adormeci porque estava com uma ponteira, viva 2 gins, não estava a contar. Olha, mas eu tenho ouvido que essa série está muito boa. Pá, para começar porque eles filmam tudo num take e isso Yeah, é só num impressionante. só não é? take, aquilo também tem dado muitas notícias, mais do que a série Retura que tu dizes que é a melhor, mas pronto. Pá. A minha recomendação é a série adolescente, eu estou a ver Pronto. agora, estou a adorar. A recomendação do Mário Eu estou a acabar Severance, que é uma série muito boa não também. é Retura que se diz. É Ruptura em Exato. português. Pronto, mas nós estamos em Portugal. Sim, e tu disseste adolescente. Adolescente. É, eu tenho um sotaque da beira interior. É, adolescente. Adolescente. É mais latino esse sotaque, não é? Não, mas Severance está bem da bom também. Tens de ver. Também, Pronto, é tu isso. dizes que não está no grito da moda, também não vou estar aqui a falar. Pronto, adolescente Mas é basicamente um miúdo. O que é que tu viste até agora? O que Dá-me eu aí vi os foi. primeiros spoilers. que O podes dar. miúdo, não é spoiler, Para as é pessoas passarem trailer, à acho que é frente. assim que se chama. 20 minutos é trailer. E o gajo, acho que basicamente é uma criança que foi acusada de um homicídio e entra-lhe pela casa adentro e aquilo é tudo gravado no mesmo take. Pá, é muito fixe, estou a gostar bastante do estilo de gravação. A história está-me a interessar. Yeah. Eu digo, porque é que eles estão a arrebentar a casa para prender um miúdo de 12 anos? Tipo, está-me a interessar, tipo, o que é que ele fez? Ainda não se percebeu bem. Eu sei que é homicídio, mas não sei o que é que ele fez em condições para lhe estarem a arrebentar a casa toda. Estás a ver? E não foi dessa série que surgiu aquelas notícias que eu até estava a ver Do dos telemóvel, não sei o emojis? quê. Epá, yeah. Pá, essas notícias, vou-te dizer, tão parvas, tão estúpidas, que é notícias a explicarem porque é que os emojis têm quais emojis é que têm significados sexuais e relativos a drogas. Havia uma que a Thaís até disse que era especialista em emojis, que ela viu uma notícia. Uma especialista em comunicação de emojis a explicar que uma berinjela, um pepino eram pênis, um pêssego e mais não sei o quê era uma vagina ou um cu. Exatamente. E que um boneco de neve era cocaína, cavalo era cavalo e mais uma série de... Ok, de cenas. mas olha, para terminarmos também este podcast, dá Sim. só assim um pequeno resumo da série Retura para as pessoas que quiserem ver. A série Retura tem uma premissa muito interessante que é, há uma empresa que é a Lumen que contrata pessoas que assinam um contrato em que fazem a retura, que é colocar um chip na cabeça, e a pessoa quando entra no trabalho é uma versão dela que não sabe o que é que se passa no exterior. Então, isso é tirar o chip, é fácil. Olha, é o tirar o chip.
E dentro do trabalho ela não sabe quem é que é a pessoa fora, e fora do trabalho ela não sabe quem é que é a pessoa dentro. E depois as próprias pessoas dentro começam tipo a desconfiar o que é que se passa cá dentro, tipo, porque é que nós estamos a fazer este trabalho que é bué da estranho. E depois é um conflito ali muito interessante, muito bem gravado, também com planos bué de simétricos, sabes? Aqueles planos com simetrias, cores bué boas. Nem vou ver essa série depois, Está muito bem editado. E eles fizeram uma promoção bué da boa para a segunda temporada, que foi como eles vivem naquele escritório com aquela sensação de isolamento e ao mesmo tempo de observação, como se estivessem sempre a observá-los. Eles meteram os personagens principais da série numa cabine de acrílico, tipo num meio de um sítio com bué da gente à volta, a vê-los. Então foi bué da fixe. E a série está mesmo muito boa, estou quase a acabar, estou entusiasmado. Ok, isso, então pronto, depois eu vou ver a tua e espero que vejas a minha também. Sim, adolescência, No quero ver. futuro. É minissérie, não é? 4, 5 episódios. Acho que é 6 episódios, Acho que sim. sim. Eu vou ver agora esta semana, em princípio. Ok. Mas pronto, espero que tenham gostado deste episódio. Agora no extra vamos contar uma experiência bizarra de uma pessoa que nós conhecemos numa atuação. Pois foi. Que disse, vou só dar aqui uma frase que ele disse, completamente sem contexto, para vos dar aqui um bocadinho a vontade de pagar o Patreon e ir lá ver. Que foi... Vou dar duas até. Posso? Então eu posso dar Cada um dá uma das frases. Diz lá uma tu. Então Icona. E eu vou dar uma que é... Icona? Ela estava cheia de sangue porque eu arrebentei toda. Opa. Pronto, olha. Se E quiserem não- ver a história no Spotify, Eu acho que no- lindo. se quiserem ver a história no Spotify, não, no Patreon, nós vamos contar, vamos desenvolver como é que conhecemos esta pessoa, que pessoa é esta, e é isso, basicamente. Espero que tenham gostado deste episódio. O meu nome é José Bernardo. Mário Videira e... E- Hello!